que ele estava indo para Damasco, e uma grande luz, enquanto ele estava no caminho, quase ao meio-dia, brilhou ao redor dele. Então ele vai cair por terra e ele vai ouvir o próprio Jesus falando com ele, perguntando por que ele estava o perseguindo. E Jesus vai dizer: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Paulo vai dizer que aquelas pessoas que estavam ali junto com ele no caminho para Damasco, eles viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava. Então eles viram a luz e não compreenderam o que foi falado. Então o Senhor Jesus disse que era para ele levantar e entrar em Damasco, que na cidade de Damasco seria dito a ele o que ele deveria fazer. E nós sabemos lá em Atos 9 que Paulo ele vai ficar cego e ele vai ser guiado até chegar em Damasco. E o Senhor, ele vai aparecer um certo homem, um discípulo de Damasco chamado Ananias. O versículo 12 diz que este homem ele era piedoso conforme a lei. Era um homem que tinha um bom testemunho de todos os judeus que moravam ali. Então o Senhor aparece a Ananias e o Senhor vai dar uma instrução a Ananias para que ele fosse até Paulo. E todos nós sabemos, assim como nós já estudamos o capítulo 9, o Senhor pede lá no capítulo 9, a partir do versículo 10, que ele fosse à rua que se chamava Direita e que ele fosse na casa de Judas procurar por Saulo. E ali, a palavra diz que ele, em uma visão, ele mesmo vai ver um homem, Ananias, entrar e impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista. E o Senhor vai dizer para Ananias que Paulo ele era um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante os reis e perante os gentios. E o Senhor também fala com Ananias que o Senhor mostraria a Paulo o quanto importava ele sofrer pelo nome de Jesus. Então Ananias vai entrar na casa onde o Senhor havia orientado. Ele vai impor as mãos sobre Paulo para que ele vai impor as mãos sobre Paulo para que ele pudesse recuperar a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Então a palavra diz que assim que Ananias faz isso, imediatamente vai cair dos olhos de Paulo como que umas escamas. E ele vai tornar a ver e ele vai ser batizado. Então nós vamos ver que quando este homem Ananias, voltando em Atos 22, quando ele pede para que Paulo receba novamente a vista, ele vai recobrar a visão. E o versículo 14, enquanto eu estava lendo, eu achei interessante, quando ele diz assim para Paulo: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Então observe que Ananias, um discípulo cheio do Espírito Santo, onde o próprio Senhor aparece a ele numa visão, ele diz a Paulo que o Senhor o havia escolhido. Como todos nós sabemos, ele mesmo fala em Gálatas 1, gostaria que a pastora lesse para nós o versículo 15. Paulo ele vai dizer que ele havia sido separado antes mesmo do ventre. Ele havia sido separado para o Evangelho.